A gente vai falar sobre escrita simples, a escrita de equações e alguns comandos importantes na hora de escrever algumas equações matemáticas. Escrita simples. Você vai escrever com ele dentro do texto. Você quer escrever, por exemplo, uma fórmula no meio do seu texto. E você vai usar, então, esse símbolo aqui, ó, o cifrão. Como eu acabei de falar ali atrás. Ele vai entrar dentro do texto. Criei a seção, ó, só para a gente relembrar, eu estou criando as seções e subseções, certo? Automaticamente, ele já está criando tudo, tá? Você não precisa pensar nisso. E ele cria tudo realmente certinho, sem problema algum, tá? Ó, escrevi aqui, seja F, coloquei o F dentro do cifrão. Vocês podem perceber que o F aqui já saiu com uma fonte diferente. Seja F é a função. Escrevi aqui dentro do meu cifrão também uma função. F de x é igual a x quadrado. Vocês perceberam que eu escrevi o x quadrado simplesmente com circunflexo, obrigado. Ele simplesmente aqui, ó, ele já sobrescreveu o meu 2. E daí a gente tem uma outra escrita simples que ela é parcialmente dentro do texto, vamos chamar assim, que é quando eu coloco o barra colchete e termino com barra colchete. O que ele vai fazer? Aqui eu continuei, então f de 2 é igual a 4 e eu então inseri desse jeito. Como vocês podem perceber, ele colocou na linha de baixo centralizado. Só que ele não numerou, ele não é uma equação como as equações que a gente vê, talvez, tipo, em livros aí de cálculo, dessas coisas que eles numeram a equação. Esse aqui não é numerado, ele simplesmente vai colocar na linha de baixo centralizado. Eu falei aqui do elevado, né, que você tem que usar o circunflexo. Se você quiser subscrever, você vai usar um underline. Dentro por exemplo, uma coisa que a gente escreve bastante com esse coeficiente de sustentação aí, ó. Você simplesmente dá o cifrão, claro, para iniciar o ambiente matemático. Escreveu o C, underline L, ele já escreve o L aqui, subscrito. Uso simples é esse, é bem útil, principalmente quando você escrever as fórmulas dentro do texto. Isso aqui eu não uso tanto. Agora, o cifrão é muito útil. Vou até exemplificar aqui, ó. Esse aqui é, por exemplo, o gráfico CL por alfa. Eu vou iniciar aqui meu matemático, um C, underline L. Eu não quero um por, um X, eu quero um símbolo diferente. Por exemplo, o times. Eu vou explicar mais para frente depois, mas um por alfa. Barra alfa. Já fica melhor do que você simplesmente escrever um X no meio. Por exemplo, tá aqui, ó. Então, realmente, o cifrão é realmente muito útil para escrever coisas desse tipo. Para escrever equações, eu preciso criar um ambiente. O ambiente, no caso, como sempre, a gente precisa iniciar ele, e o ambiente é o equation, a equação. Bem fácil de lembrar também. Aqui, iniciei o ambiente de equação, na hora que eu iniciei ele já fechou, mas tem que lembrar de fechar. Aqui eu escrevi, ó, um ax quadrado mais 2x mais x mais c. Como vocês podem ver aqui, o ambiente de equação, ele criou uma equação centralizada e ele numera ela para mim. E essa numeração também você não tem dor de cabeça. E como ele vai compilando o documento do início para o fim, no momento que você cria uma equação, ele sabe que essa é a primeira. Ele coloca um count dentro do compilador dele, falando, o número de equações é 1. No momento que você escreveu a segunda, ele aumenta esse count. Então você não tem problema de dor de cabeça de, putz, agora eu vou escrever uma equação lá em cima, vou ter que ficar mudando o número. Não. Você escreveu uma equação lá em cima, ele simplesmente vai recompilar tudo de novo na hora que você compilar, e aquela equação vai virar 1 e essa vai virar 2. Uma variação da equação é o align, o alinhamento. É um ambiente também. Aqui eu exemplifiquei o align, ó, e nele você tem que colocar o and aqui, o símbolo de E. Vocês podem ver que onde eu coloquei o meu símbolo and aqui, ele alinhou. Ó. Como está antes do igual, o igual alinhou. Não importa que eu tenho para frente e para trás. E se eu colocar o meu and aqui, por exemplo, ele vai alinhar aí. É capaz de ficar bem estranho até no caso. Aí, ele alinhou o meu igual com o meu mais. Como vocês viram, os dois comandos inseriram equações numeradas. Ó. As duas aqui foram numeradas. Uma em cada... bom, deixa eu falar aqui também. Para você iniciar uma nova linha, uma nova equação, você precisa das duas barras, tá? As duas barras invertidas. Isso é importante. E se eu estiver escrevendo uma equação, por exemplo, e ela não é tão importante assim para mim? Eu quero que ela escreva, eu quero escrever aquela equação ali centralizada, bonita, mas eu não preciso dela numerada, eu não vou precisar citar ela depois. Quando a gente tiver isso, a gente precisa acrescentar no final do nosso comando aqui de ambiente, um asterisco. Como vocês podem ver aqui, eu iniciei um
um ambiente equação asterisco. Finalizei equação asterisco também. No caso aqui, ó, como vocês podem ver, ela não foi numerada. Isso, coloquei aqui também como observação, funciona para seções também. Se você não quiser numerar uma seção por algum motivo, você dá um section asterisco. A partir desse momento, na hora que eu compilar, essa seção não vai ter número. Vamos começar com comandos importantes. Como eu já falei, sobrescrito, subscrito, circunflexo, underline. Importante. No momento que você escreve circunflexo ou underline, só o primeiro caractere depois deles vai ser sobrescrito ou subscrito. No caso aqui, vamos voltar no CL. CL, vamos fingir que eu quero fazer um CL alfa. São duas coisas depois. Se eu escrever um barra alfa aqui, ele não vai subscrever o alfa. Vocês perceberam que o CL ficou sobrescrito, mas o alfa não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chavear isso. Na hora que eu coloco ele entre chaves, ele vai entender que esse comando aqui está fazendo referência a todo esse argumento. Pode ver que o alfa já ficou aqui embaixo, ó, já ficou subscrito. Eu posso também colocar aqui dentro do primeiro subscrito, eu posso colocar outro subscrito. Vamos colocar aqui um underline, por exemplo, CL alfa da minha asa. Vamos escrever um wing. CL alfa da asa. Ele vai escrever, aí ó, ele subscreveu o wing do CL, no L alfa do C. Vamos passar aqui frações. Frações também você precisa de um comando, que é o barra frac. E vocês concordam que uma fração tem dois argumentos obrigatórios, o numerador e o denominador. Então eu vou precisar de dois argumentos aqui. Vocês podem ver que tem um primeiro conjunto de chaves e um segundo conjunto de chaves. Barra frac, iniciei aqui o meu primeiro, cadê? Tá aqui. Esse é meu primeiro argumento e esse é meu segundo argumento. Para falar dessa já, vamos falar das raízes, que tem uma raiz ali. Raiz é o square root, né? SQRT. E o radicando. Ele já vai criar uma raiz para você com essa função aqui. Se você não quiser uma raiz quadrada, você quiser uma raiz de outro índice, o comando é o mesmo. O que não faz muito sentido, porque square root é raiz quadrada, né? Mas ele usa o mesmo. Só que daí você precisa de dois argumentos obrigatórios. O índice, que vem primeiro, e o radicando. Então, coloquei aqui menos b. Olha aqui, ó, um símbolo. O mais menos. Raiz de b quadrado menos 4ac. Coloquei aqui o circunflexo. Fechei aqui o meu argumento da minha raiz quadrada. Fechei aqui o meu argumento do meu numerador. Meu denominador é 2a. Está aqui a equação feita. O t-frac, ele vai dar a fração do tamanho do texto. Você pode perceber que aqui é a mesma fração, só que ela está menorzinha do que essa. Vocês percebem que está mais ou menos o tamanho do texto? Se você quer necessariamente que a fração fique grande do tamanho normal, que seria esse tamanho aqui, você dá um d-frac, que no caso é o padrão que o LaTeX queria fazer. Mas você insiste que ele deixe de um tamanho grande. Tá? Vou colocar aqui uma equação, vamos colocar um barra frac, e vamos colocar outro barra frac aqui. Vou colocar aqui. Como vocês podem ver aqui, você percebe que o A sobre B ficou pequenininho? É o que eu falei, ele simplesmente deixou pequeno porque tem uma fração sobre fração. Eu não quero que fique pequeno, eu quero que fique grande. Eu coloco um D aqui. Ele simplesmente vai deixar tudo do mesmo tamanho. Tamanho normal. Aí, ó. Ficou grande. Tá. Tá aqui, que eu já falo. Bom, símbolos. Vocês viram que eu já usei alguns aqui, né? O barra símbolo. O barra alfa vai escrever um alfa para você. O barra teta vai escrever um teta para você. O barra PM vai escrever um plus minus, um mais menos. O barra time vai escrever um X no meio da tela. Agora, vocês não têm ideia da quantidade de símbolos que tem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Símbolos. Vou encontrar alguma página aleatória aqui. Bom, já posso até citar aqui. Existe muita documentação e muito fórum de dúvida de LaTeX. Então, muitas coisas que você pesquisa na internet, principalmente em inglês você acha mais coisa. Vai ter, assim, milhares de pessoas com a mesma dúvida que você, ou a mesma tentativa que você, e vai ter alguém respondendo para isso. Então, é muito fácil de você, se você tiver algum problema, simplesmente pesquisar. Aqui, no caso, só escrevi símbolos matemáticos do LaTeX. Vocês podem ver aqui, ó. O beta com início maiúsculo me dá o beta grande. O beta com início minúsculo, com tudo minúsculo, me dá o beta pequeno.
O delta aqui, por exemplo, ó, que é mais comum da gente usar, o delta comprimido em letra maiúscula dá o meu delta maiúsculo, meu delta com tudo minúsculo me dá o meu delta pequeno. Vendo aqui, ó, por exemplo, todos os símbolos de maior, menor, igual, muito maior que, muito menor que, está contido, não está contido, igual, equivalente, não igual, muitos símbolos. Continuando várias outras coisas, não pertence, não é membro, mais menos, dividindo. Aqui é o símbolo de estrela que eu usei lá atrás. Muita coisa. Vocês podem ver que existem muitos símbolos. Então, para tudo que você precisar de símbolo, você vai achar. Olha aqui. Nossa, eu nem sabia que isso existia. O barra N maiúsculo dá o conjuntos naturais. Muita coisa. Ó, símbolo de ângulo. Então, realmente, muito fácil escrever, porque é muito fácil. Você sabe o nome do símbolo, você só vai lá dar a barra invertida e escreve. Então, entrar em algumas operações mais complexas. Lembra que eu falei lá atrás que para você, por exemplo, escrever uma integral, você precisava de um pacote adicional? Aqui eu vou falar um pouco sobre algumas funções que esse pacote adiciona. Mas tá aqui, ó, a integral vai ser o comando barra int. No momento que você inicia esse comando, tudo que tiver subscrito dele, ele vai colocar como limite inferior da sua integral, e o que tiver elevado, ele vai colocar como limite superior. Aqui a gente tem um exemplo. Tá aqui a integral, ó. Integral subscrito 2, sobrescrito 15. Vocês percebem que eu coloquei a chave aqui, porque não é só um caractere. Tá aqui, ó, integral de 2 até 15. Continuei escrevendo normal depois a minha função, x². Olha aqui, a barra e a vírgula para o dx ficar mais perto e não ficar tão distante. Tá aí, ó. Integral feita. Limite, mesma coisa aqui, ó. Barra lim, o subscrito vai embaixo do limite, tá aqui, ó, o x. Barra to vai criar a setinha a f de x. X to 1, f de x, tá aqui, ó. Limite de x até 1 do f de x. Somatório, mesma coisa. Barra sum, underline. Igual a, vai embaixo do símbolo de somatório elevado a n, vai em cima do símbolo de somatório, f de i, por exemplo, aqui. Eu coloquei um izinho, cadê? Somatório, embaixo do meu símbolo, em cima do meu símbolo, tá aqui, ó. Igual a 1 até n do i. Tem produtório também, tem várias funções. Aqui eu coloquei essas aqui que são as que a gente mais usa. Matriz. Matriz também é uma coisa que a gente usa bastante. A gente inicia aqui o nosso ambiente também, você precisa iniciar um ambiente, que é um ambiente matriz. Com o end, você separa elementos de uma linha, você separa uma linha, você cria uma nova linha com duas barras, com duas barras invertidas no final. Lembrando, para você escrever a matriz, escrever o ambiente matriz, você precisa estar dentro do ambiente equação. Então, primeiro você inicia o seu ambiente equação, depois você inicia o seu comando matriz, o seu ambiente matriz. Aqui é uma matriz bem simples, A, B, C, D. Aqui a matriz A, B, C, D. Como vocês podem perceber, ela não tem nada dos lados. Porque ele simplesmente criou uma matriz mesmo. Você quer colocar algumas coisas do lado, você pode usar um ambiente diferente. Por exemplo, o P matriz cria uma matriz com parênteses do lado. O B matriz cria a minha matriz com colchetes. O meu V matrix cria a minha matriz com as barras verticais. Meu B matrix maiúsculo, olha aqui, ó, a diferença do maiúsculo para o minúsculo, me cria chaveado. Eu coloquei como exemplo o B matriz é grande. Tá aqui, ó, ele já cria chaveado para mim, tá? É a mesma coisa por dentro, mas o ambiente é diferente. Você também pode criar com limitadores diferentes. Isso não faz muito sentido, mas dá certo. Você coloca um barra left antes, com o separador, escreve a matriz e coloca um barra right com o separador depois. Isso é razoavelmente importante para uso em fração. Quando você coloca simplesmente um parênteses antes e depois da fração, olha o que ele faz. Ele deixa um parênteses pequeno. E não fica bonito. Nesse caso, o que você precisa fazer? Você precisa usar o comando o barra left, o meu parênteses aqui, ó. Então, do lado esquerdo, eu quero pôr um parênteses. Coloquei a minha fração, do meu lado direito, comando direito. Aqui eu coloquei a chave porque ele é meio diferente. Como a chave normalmente é início e final de argumento obrigatório, você precisa colocar aqui uma barra invertida para ele entender que é o símbolo chave. No momento que eu faço isso, você pode ver que o meu parênteses e a minha chave já ficou do tamanho da matriz. Como bônus aqui, eu coloquei também um teorema. Eu já adicionei lá nos nossos pacotes um pacotinho para criar teoremas. Ele fica bem bonitinho desse jeito. Você inicia aqui o meu ambiente teorema.
Você pode colocar como argumento aqui, como opcional, o nome do seu teorema. Você escreve o seu teorema dentro do seu ambiente. Ele automaticamente numera o seu teorema. Se você colocou aquele opcional, ele dá o nome do teorema entre parênteses, em letra maiúscula, e dá o seu teorema de volta aqui, ó, em itálico. Só como exemplo, também não é uma coisa que você usa sempre, mas até nisso você consegue ter como quase automático no LaTeX para ele fazer para você, tá?